E detalhe, hein? O gol do Yuri Alberto não estava impedido. Ele deu impedimento do quê? Do cabelo do Yuri. Ela é muito simples e muito clara. Por que ele tirou o Matheus Bidu, sendo que o Matheus Bidu foi poupado para o Flamengo para jogar 60 minutos hoje? Ranieri não pode entrar em campo pelo Corinthians. Ele não é jogador para Corinthians, assim como o Charles. O Ramon Dias, ele começa tudo bem e depois consegue estragar tudo em apenas 2 minutos. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar de Corinthians Internacional. Vou fazer esse vídeo aqui analisando todas as minúcias que aconteceram no jogo para trazer para vocês de forma detalhada, tá? Corinthians empatou hoje contra o Internacional, uma partida que ficou 2-2, mais uma partida também que gera polêmica. O Corinthians começou muito bem no jogo, Ramon Dias começou acertando bem a escalação, com Memphis Depay titular e André Carrilho tá fiel. E o Corinthians começou a partida muito bem, fazendo 1-0 com o Yuri Alberto. Fiel, antes da gente interagir na partida, eu espero que o Ramon Dias coloque na sua cabeça de vez, que o André Carrilho não pode ser reserva do Corinthians nunca mais na vida enquanto ele estiver lá, tá? É o primeiro ponto, tá, fiel? Não tem como o André Carrilho ser reserva. E o José Martínez provou hoje que é titular do Corinthians. Porque que partidaça que fez o José Martínez no Corinthians. A melhor partida dele até agora. Comeu a bola, o cara corre pra caramba e marca pra caramba. O Corinthians estava bem, o Corinthians estava jogando bem, depois o Inter teve uma melhora e mereceu o gol de empate. Aqui a gente é justo, aqui a gente é sincero. Aqui a gente ama o nosso clube, mas a gente sabe ser justo nos comentários, tá? E o Inter mereceu totalmente o gol de empate no primeiro tempo ali, tá? Depois teve um lance super polêmico em que o Memphis cruza a bola na cabeça do Yuri Alberto, o Yuri Alberto faz o gol e vai traçar a linha de impedimento em apenas 2 ângulos no Premier, para quem assistiu. Porque quando vai traçar a linha de gol do Corinthians que é impedido, eles mostram um ângulo de cá, um ângulo de cima, um ângulo na diagonal, um ângulo na esquerda, um ângulo para baixo, 200 ângulos. Mostrou 2 ângulos. E nesses 2 ângulos, pra mim, eu vi o Yuri Alberto na linha. Ele deu impedimento do quê? Do meião do Yuri Alberto? Ele deu impedimento do cabelo do Yuri Alberto? Eu vi um jogador na linha. Se tivesse impedido ali, se tivesse alguns milímetros, porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vi impedimento na linha traçada. A não ser, tá, fiel, não vou ser injusto aqui, que mostrando de outros ângulos que não foi mostrado para nós que estava acompanhando o Premier, pode ser que o Yuri Alberto estava impedido. Mas nas linhas e nos ângulos que foi mostrado, o Yuri Alberto não estava na mesma linha. Então eu quero até depois que acabar de fazer esse jogo aqui, que estou fazendo rápido para não ficar muito tarde, ver os ângulos para ver se realmente o Yuri Alberto estava impedido. Porque para mim, nos ângulos que foi mostrado, o Yuri Alberto estava totalmente em posição legal, tá? E o Yuri Alberto faz o segundo gol contra o Inter e a partir dali, mesmo anulando o gol, o Corinthians começou a tomar conta da partida, tá? Segundo tempo, o Corinthians voltou muito melhor do que o Internacional, voltou comendo a bola, aí o Corinthians já dominou o meio campo, aí foi pressão total em que o goleiro do Internacional fez algumas defesas milagrosas, salvando o Internacional aí, do Corinthians até fazer um placar mais elástico. Teve bola do Coronado no finalzinho que o Garro bateu, teve bola do Yuri Alberto também, o goleiro Internacional fez uma grande partida hoje, tá, fiel? Mas a grande questão que eu quero trazer para vocês aqui é que, fiel, todo jogo do Corinthians, o Corinthians faz falta, cartão amarelo. O Corinthians faz falta, cartão amarelo. O Corinthians faz falta, cartão amarelo. E os caras batem no amarelo. Os caras batem no amarelo. Os caras batem no amarelo. E nisso os jogadores vão ficando pendurados. André Carrilho estava pendurado, cansado. Foi uma das, vamos dizer assim, das impulsões do Ramon Dias em tirar o André Carrilho, porque ele estava, além de estar cansado, já tinha cartão amarelo também. O senhor Ramon Dias errou bruscamente nas substituições, porque ele deveria ter colocado o Garro com pelo menos aí 15, 20 minutos de jogo do segundo tempo, porque o Coronado entrou muito bem. No seu primeiro toque na bola, ele deixou o Garro na cara do gol. O Corinthians estava dominando a partida, ele teria que ser mais incisivo. Quem sabe o Corinthians conseguia até fazer mais gols aí diante do Internacional. Foi um treinador, na minha opinião, covarde mais uma vez, tá? Mais uma vez foi um treinador covarde. Só que o Corinthians, ele consegue também aí fazer o segundo gol, passar à frente do Internacional e dominar mais a partida, com mais chances de fazer o terceiro do que o Internacional empatar.
Aí entra em cena o glorioso Ramon Dias, o nosso treinador, que muita gente, quando eu falo que o Tite é sombra do Ramon Dias, muita gente fica brava comigo, muita gente quer bater em mim, apesar de eu não apoiar o Tite, mas um treinador que ganhou tudo parado no mercado, livre no mercado, é lógico que é sombra. E o Ramon Dias errou contra o São Paulo, errou contra o Flamengo e errou hoje. Porque se você poupa grande Matheus Bidu, se você poupa Matheus Bidu para jogar contra o Flamengo em uma semifinal de Copa do Brasil, o cara aguenta jogar 60 minutos depois. Cara, onde você tá com a cabeça? Se você poupou o cara, se o cara ficou parado contra o Flamengo, ficou no meio de semana sem jogar bola, é óbvio que ele aguenta jogar bola os 60 minutos, o tempo inteiro de jogo, o primeiro tempo e o segundo tempo, diante do Internacional. Por que o senhor Ramon Dias tirou o bendito Matheus Bidu para pôr aquela porcaria de Hugo? Por que ele pôs o Ranieri em jogo de uns caras que estavam parados no banco de reserva? O jogo é 220, os caras entram frio na partida, entram seco na partida. Obviamente que não vai entregar a mesma intensidade, os caras estão frios. Aí por que você colocou o Ranieri no jogo? Para fazer 3 zagueiras final de jogo? Congestiona o meio campo. Congestiona o meio campo. Para que você vai colocar o Ranieri na zaga como terceiro zagueiro? Você entrou com o Charles, que até não entrou muito mal, eu até entendo a substituição do Charles, porque o Carrilho estava muito cansado e já tinha cartão, mas eu não entendi nada você tirar o Matheus Bidu e colocar o Hugo e colocar o Ranieri em jogo, cara. Num jogo que tá super disputado, apesar do Corinthians ter mais posse de bola, dominar mais a partida, o Internacional é um time que não é bom, é um time que tem um grande elenco e é um time que começou a dar uma pressionada no final, gerando vários escanteios. Então você tira os caras que tá 220 ligado no jogo para pôr uns caras que estão frio para entrar na partida. E além dos caras estar frio, estão numa péssima fase. Então não dá para entender algumas substituições do Ramon Dias, porque quando o Corinthians abre 2-1, o Inter começa a vir para frente, começa a vir para cima. Em vez de você matar o jogo, qual que é o primeiro pensamento do treinador retranqueiro fiel? Eu vou chuchar volante aqui, eu vou chuchar zagueiro aqui para mim segurar a partida. Só que ele não congestiona o meio campo, ele vai lá e coloca o Ranieri de zagueiro. E o Ranieri entra igual um... Cara, não vou nem xingar para respeitar as diretrizes do YouTube. Porque aquele Ranieri, pra mim, cara, eu não vou nem falar que a culpa é do Ranieri, tá? Porque o Garro, o Igor Coronato, poderia ter dado uma bicuda pra frente na bola também, poderia ter espanado a bola, só que o Garro, o Igor Coronato, deveria ter entrado antes no jogo. O primeiro toque na bola do Igor Coronato, ele deixou o Garro na cara do gol. Inclusive, que defesa, parabéns aí ao goleiro do Internacional, que tem os seus méritos também, fiel. Já é a terceira partida que eu assisto do Corinthians, que o Corinthians tem chance de vitória e deixa escapar entre os dedos. Primeiro contra o São Paulo, que a gente perde a partida por causa de criancice e emocional alterado do senhor Fagner, que nunca mais tem que entrar na lateral do Corinthians. Péssimo jogador, péssimo profissional, jogador maldoso. O senhor também, Charles, que não tem que ser titular mais, porque depois da partida que o José Martínez fez hoje e o André Carrilho, se ele entrar com o Charles titular, eu pego o primeiro voo para São Paulo, vou lá dentro de campo, dou uma voadora no peito dele. Desculpa, é inegociável mais. É inegociável o André Carrilho ser reserva do Corinthians. Não tem cabimento mais o André Carrilho e o José Martínez ser reserva do Corinthians para qualquer partida que vier. Aí, de repente, ele vai lá e tira os melhores jogadores que dão dentro de campo para colocar os piores jogadores nos últimos jogos do Corinthians. O senhor Ranieri, o senhor Hugo. Cara, pelo amor de Deus, como que o Hugo possa entrar em jogos do Corinthians e falar que é jogador? Como que esse bendito entra em jogos do Corinthians, cara? Eu não consigo entender. Então existe o erro do Ramon Dias. Existe primeiro o Ramon Dias acertando e muito. O Bidon, cara, ele começou aquele jogo devagar, aquele jogo morno, depois o Bidon virou um monstro no meio campo do Corinthians. Que cara habilidoso com a bola nos pés. Bidon, fiel, põe uma coisa na cabeça de vocês. O Corinthians, se vendeu o Bidon barato, ele é um criminoso. Porque o que o Bidon vai jogar adquirindo mais experiência e mais idade, tá fora de questionamento. Que partida fez o Bidon? Fez uma boa partida. O José Martínez foi a melhor partida que eu vi dele com a camisa do Corinthians. Comeu a bola. O André Carrilho não vamos nem comentar. Não vamos nem comentar. Era para ser vitória do Corinthians, tem o mérito do goleiro do Internacional.
Tem um impedimento muito, mas muito duvidoso do Yuri Alberto, que ainda eu quero confirmar com mais exatidão. E temos também o Memphis Depay, porque quem estava criticando o Memphis Depay, hoje o que eu vi em campo foi um jogador sem ritmo de jogo, que jogou muito bem. Foi um jogador que primeiramente deu o primeiro passe para o Yuri Alberto e falou, faz. Aí depois ele deu outro passe para o Yuri Alberto e falou, faz. Que o Yuri Alberto fez o gol de cabeça, que é um impedimento duvidoso, tá? E depois ele deu o passe pro José Martins, que saiu cara a cara com o goleiro, tentou fintar o goleiro e cruzou para trás. Então o Memphis Depay, ele deu 3 passes para gol, 2 que foram convertidos em gols e 1 que quase foi gol, aí méritos também do goleiro do Internacional, que pôs o José Martins na cara do gol, José Martins fintou o goleiro, cruzou para trás, aí deu aquele rebuliço, sobrou pro Garro, o Garro bateu, o goleiro voltou a tempo e defendeu. Então, é um cara que já está demonstrando que está jogando bem, mesmo não estando em sua plena forma física. Então, para quem estava criticando o Memphis Depay, que é jogador chinelinho, que é isso, o que eu vi hoje foi um jogador fora de forma que deu 3 passes legítimos para gol. Só isso. E também não podemos esquecer de elogiar o nosso saudoso Yuri Alberto, que jogou demais. O Yuri Alberto, depois que ele saiu da porcaria de centroavante, porque depois que ele começou a jogar de ponta, de segundo atacante, ele transformou em outro jogador. É outro atleta o Yuri Alberto. O Yuri Alberto hoje é outro atleta no Corinthians. Transformou em outro jogador. E fiel, pra mim chega, pra mim basta. Se o Corinthians não fizer algo em respeito à arbitragem no Campeonato Brasileiro, infelizmente o Corinthians cai pra segunda divisão. Porque toda falta não é só contra o Inter, tá? Essa reclamação não vem apenas desse jogo. Toda falta que o Corinthians faz é amarelo. Toda faltinha amarela. Ele vai amarelando para minar o time, para consequentemente qualquer outro lance de amarelo ele expulsar o jogador do Corinthians. Então é amarelo, 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 amarelo. O Garro tomou cotovelada na cara, não tomou amarelo. O José Martins tomou tapa na cara, não tomou amarelo. E o pênalti do Internacional foi escandaloso, né? Só faltou o cara pegar a bola com as 2 mãos e jogar para lá. Aí não tem como eles roubar, obviamente que aplicou o pênalti. E o Yuri Alberto converteu muito bem. Fiel, algo tem que ser feito, tá? Não é chororô, porque empatamos o jogo. Ainda tem muitos jogos pela frente. Já vou falar sobre os confrontos do Corinthians e a tabela. Dá pra gente se sustentar, dá pra gente continuar na primeira divisão, sim, tá? Não é momento de desanimar. Corintiano de verdade não abaixa a cabeça, porque fizemos uma grande partida com o melhor visitante, o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro, que é o Internacional. Fizemos uma ótima partida, repito, com o terceiro melhor visitante, que é o Internacional, e poderíamos ter saído com a vitória também, faltando também um pouco mais de macete, um pouco mais de experiência dos jogadores do Corinthians em fazer uma ceninha, em cair no chão, em deixar o jogo esfriar um pouco. Também acredito que faltou experiência nessa situação, tá? Comentem porque eu quero saber a sua situação, a sua opinião. Fiel, e comenta mesmo porque nesse canal eu respondo, tá? Diferente de outros canais, aqui você não fica no vácuo, aqui você comenta e é respondido. Aqui eu não me permito que você comente e fique no vácuo. Fiel, vamos lá. O Corinthians na tabela hoje, fora que o Cuiabá ganhou do São Paulo, né? Fora que o Cuiabá ganhou do São Paulo, né? São Paulo meio de tabela, não tem chance de bosta nenhuma. Obviamente que o São Paulo foi lá, na minha opinião, começa já a encaixar os resultados para tentar derrubar o Corinthians. E isso é absolutamente normal, tá? Fiel, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Flamengo. O Corinthians tem 28 pontos, o Vitória tem 28 pontos e o Fluminense tem 30 pontos. E tem o próximo confronto, o Flamengo e a gente, o Atlético Paranaense, tá? E o Vitória, eu não me recordo agora, mas o Vitória vai pegar um pedreira pela frente, tá, fiel? Não é jogo fácil o Vitória. A tendência, a lógica, é o Corinthians vencer o Atlético Paranaense, que vem mal das pernas, dentro de casa, porque será outro jogo na Neoquímica Arena. A tendência é que o Flamengo vença o Fluminense, mas já recebi informações que o Flamengo pode entrar com o time mesclado também. Já é tudo esquematização. Isso é normal, tá, fiel? Isso é normal. Pode ser que o Flamengo entre com o time mesclado e também tem a possibilidade gigante do Fluminense vencer, porque o Flamengo pode vir com esse time todo misturado ou, quem sabe, até com todos os reservas. Mas é inegociável. Um jogo que era jogo da vida agora virou jogo da morte. O Corinthians não pode pensar em empatar com o Atlético Paranaense. Tem que dar no goela. Tem que ser fatal. O Corinthians tem que jogar para vencer. O Corinthians tem que jogar para pontuar 3 pontos diante do Atlético Paranaense. Porque se a tabela, se o Flamengo entrar com os titulares
E se o Vitória perder, eu não me lembro o confronto, confirme aí por favor, mas o time que vai jogar contra o Vitória é super favorito, tá? Se isso acontecer, a tendência é que o Corinthians saia da zona de abaixamento na próxima rodada. Fora que o Internacional também tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. Então vocês estão entendendo o porquê que é necessário que o Corinthians vença? Porque se o Corinthians perder para o Atlético Paranaense e de repente dar uma vitória do Fluminense, com o Fluminense com um jogo atrasado para fazer, aí fudeu, tá? Não sei se é jogo atrasado, mas eu só sei que eu acredito que é jogo atrasado, porque o Fluminense joga contra o Flamengo quinta-feira e depois pega o Atlético Paranaense. Fiel, confirma pra mim nos comentários, tá? Porque eu vi tantos jogos, fui ver sequência de Cuiabá, fui ver sequência de Vitória e acabei me perdendo um pouco aqui. Às vezes se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Mas eu sei que é Flamengo e depois o Atlético Paranaense, tá? Então a gente tem que torcer por uma vitória positiva do Flamengo e um empate do Atlético Paranaense aí pro Corinthians continuar permanecendo. Mas tem muitos jogos. O Corinthians ele vai jogar contra o Atlético Paranaense e depois a gente tem uma pedreira, que é o Palmeiras. Ai, corintianeiro, a gente vai jogar com o Palmeiras embalado. Fiel, clássico é clássico, o Corinthians já demonstrou que é muito forte. Só que depois a gente pega Vitória, que é confronto de 6 pontos. Depois a gente pega o Cuiabá, que é confronto de 6 pontos também. Depois a gente vai pegar times mais de medianos abaixo da tabela. Então dá pra sair. Não é momento de desespero, tá? Não é momento de desespero, porque o Corinthians tem muitos confrontos com times fracos, tá? Então dá pro Corinthians sair da zona de abaixamento, mas temos que dar uma torcida aí para a tabela, vamos dizer assim, para os confrontos aí, bater a lógica. Vitória perder, o Flamengo ganhar, tá? E a gente tem, quem sabe, arrancar um empate aí entre Atlético Paranaense e Fluminense. Fiel, amanhã eu vou trazer, 11h30 da manhã, um vídeo totalmente detalhado sobre a partida de hoje e mais informações para vocês atualizadas do Corinthians, tá? Eu queria só trazer esse bate-bola aqui para vocês rapidão, senão o vídeo vai sair muito tarde mesmo. Quero agradecer demais a sua presença. Comentem, que eu vou estar online lá respondendo alguns comentários atrasados. Já aproveito que vou estar online e respondo o seu também. Estamos combinados então? O meu muito obrigado por tudo. Não deixa de deixar o seu like, hein? Se inscreva no canal e vai Corinthians!